O estudo de hoje, o tema é enxertia divina. Então, vamos ver o que isso quer dizer, né? Nós temos uma mensagem inicial, né, tirada de Paulo, numa carta que Paulo mandou para os romanos, onde ele dizia o seguinte: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Essa frase está numa das cartas de Paulo aos Romanos, né? E Emmanuel, tá? Ele nos dá um ensinamento, né, sobre essa fala, né, de Paulo, né? Ele nos deixa uma mensagem explicando, né, o que na verdade é a enxertia divina, o que Paulo quis dizer e o que Emmanuel quis nos ensinar. Então ele fala o seguinte, tá? Toda criatura, isso emana, tá? Toda criatura é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, como ocorre com o vegetal, apresenta períodos diferentes na existência. Então, ele está, na verdade, comparando o homem ao vegetal, tá? Tem o tempo da sementeira, da germinação, da adubação, do desenvolvimento, da utilidade, da florescência, frutificação e colheita. E que nas vésperas de dar o fruto, o pomicultor se desvela, ele tem mais carinho pelo aprimoramento da árvore, porque é preciso que haja fartura e proveito. Na luta espiritual, nas mesmas circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Quando atingimos o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Então, ele continua assim, mano. A cada novo dia da nossa experiência humana, recebemos valioso concurso para que os resultados da presente encarnação nos enriqueçam de luz divina, pela felicidade que transmitimos aos outros. Somos uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Emmanuel pede para nós repararmos quantas vezes o sublime semeador nos convoca ao engrandecimento de nós mesmos. Ele fala, repara, né? A enxertia do alto nos procura através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda, e assim vai, são 1000 modos, né? E ele continua. Se guardamos o propósito de elevação, que aproveitemos a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Aí ele finaliza dizendo assim, mas se a incredulidade, por enquanto, nos isola a mente, nos enovelando as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação nos buscará em vão, porque ainda não produzimos nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante, né? Essa é a mensagem que ele nos deixa, Emmanuel, e explicando aquela mensagem de Paulo aos Romanos, né? Então, a gente vai para a nossa reflexão aqui, tá? Existe em nós a essência das leis de Deus. A gente sabe, né? Que está impresso na nossa consciência as leis divinas, né? No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec faz essa pergunta, né? Onde está escrita a lei de Deus? E ele responde que é na nossa consciência, na consciência, né? Essa é a resposta. E a gente tem que ver também que temos os atributos que Deus nos deu,
Nós temos o livre-arbítrio, o pensamento, a liberdade de pensar, né? Vontade, inteligência, razão, consciência de nós mesmos, né? Isso tudo a gente tem. E voltando ao texto, Emmanuel faz uma comparação, como eu falei no início. Ele faz essa comparação entre nós e o vegetal, né? E como o vegetal, temos tempo para tudo, né? O tempo da sementeira, da germinação, da adubação, do desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita, tá? Agora, como um agricultor zeloso que ama a terra e a ela acrescenta através da adubação os nutrientes necessários para garantir a produção de melhores frutos, mais viçosos, mais saborosos, da mesma forma Deus nos concede a todos os seus filhos condições favoráveis para o crescimento espiritual, apontando caminhos com as suas leis, modificando circunstâncias desfavoráveis, nos intuindo na busca e nos fortalecendo sempre mais à medida em que nos tornamos mais receptivos, mais abertos para receber essas dádivas, tá? Como a árvore frutífera que Emmanuel citou, que passa por todos os estágios necessários até a colheita, nós, de igual maneira, vivemos períodos diferentes ao longo da nossa existência, no caso da nossa atual existência, né? Então, são estágios de maiores ou menores possibilidades e realizações, de acordo com as nossas necessidades e compromissos assumidos antes da gente reencarnar, né? Então, as situações vão acontecendo, né, de acordo com o nosso amadurecimento, né? A gente não vai passar por situações muito difíceis, Deus sabendo da nossa capacidade de suportar ou não. Então, a coisa vem de forma que a gente possa suportar passar por aquela provação ou expiação, né? Então, esses estágios despertam em nós diferentes estados emocionais, né? Pode ser alegria, pode ser tristeza, são as dificuldades, ou as facilidades materiais, os risos, as alegrias, os êxitos, os fracassos, as lágrimas. Mas em todos eles podemos extrair motivos para a elevação espiritual quando a fé guia nossos passos e vivemos em comunhão com Deus. A gente tem que ter fé firme sempre, né? Então, do Pai, através dos seus mensageiros de amor e de luz, né, nos chegam o precioso e misericordioso acréscimo com vistas ao nosso desenvolvimento, o quê? No conhecimento, na razão, nos sentimentos. Porque Deus quer que a gente evolua, né? Então, está sempre chegando para nós, de alguma forma, situações para nos ajudar a crescer, né? Mas, como Emmanuel falou, somos árvores conscientes, né? Nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou não os elementos renovadores, né? Ou não aceitar essas bênçãos de Deus, a gente pode aceitar ou desprezar. Vai depender do nosso livre-arbítrio, né? Se já nos conscientizamos da necessidade de nós melhorarmos, de trabalharmos nossa elevação espiritual, abrimos a nossa mente e o coração, que é para registrar esse acréscimo que nos chega, né? Potencializando a coragem e afastando a incredulidade que nos mantém presos ao imediatismo do mundo material. Só depende de nós, né? Então, o acréscimo misericordioso, ele ocorre para todo mundo, né? Mas tem muita gente que não percebe, não tem o amadurecimento, né, para captar esse acréscimo, né? Essa ajuda que vem do alto, porque chega para todo mundo, né? O misericordioso acréscimo é recurso disponibilizado por Deus, né, para todos os seus filhos, para que todos os seus filhos tenham vida em abundância, né? Além do pomicultor celeste, né, que acompanha todo esse processo, né, do nosso crescimento durante a nossa vida corpórea, né, nós temos ajuda de tantos amigos espirituais, né? Não estamos sozinhos. Nosso amigo espiritual, aquele nosso mentor,
que está sempre do nosso lado, nos acompanhando. Não estamos sozinhos, né? Na questão 489 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte pergunta. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Essa é a pergunta. Aí ele responde assim, os espíritos respondem assim, há o irmão espiritual que chamais o bom gênio ou o bom espírito, né? E na sequência, Kardec indaga como devemos entender por anjo da guarda e qual a missão deles em relação a nós, né? E eles nos respondem o seguinte, que são espíritos protetores de uma ordem mais elevada e sua missão é comparada à de um pai com relação a seus filhos, a de guiar seus protegidos na senda do bem, auxiliá-los com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Então, a gente tem que estar o quê? Receptivo, porque sozinho a gente não está, né? Então, temos tudo, no caso seria a faca e o queijo na mão, né? A gente que tem que saber utilizar tantas dádivas que chegam para nós, né? Então, todos nós, por meio de um dos atributos que Deus nos deu, que é o pensamento, a gente atrai sem cessar. Conforme André Luiz nos ensinou, né? Nosso cérebro é um potente emissor e receptor de ondas mentais, né? Então, a nossa responsabilidade realmente é muito grande, porque podemos influenciar outras pessoas, assim como também podemos ser influenciados, né? Nós somos receptor e emissor de ondas mentais, ao mesmo tempo. E ele diz que é um poderoso emissor e receptor, né? Leon Denis nos ensina em relação aos pensamentos o seguinte, que pouco a pouco nosso ser se povoa de formas frívolas ou sérias, graciosas ou terríveis, grosseiras ou delicadas. A alma se enobrece, se embeleza ou cria em torno de si uma atmosfera de feiura pesada, tensa. De acordo com o ideal a que temos objetivo, essa luz interior pode se ativar ou continuar obscura. Depende de nossa escolha. Depende de nossa escolha, tá? Olha aí. Dependendo do nosso pensamento, das nossas emoções, o nosso pensamento, né? Nosso ser se povoa de formas frívolas, ou graciosas, ou terríveis. Então, vai depender de nós, né? Então, como ele nos ensina, de nossa mente saem pensamentos que podem ser sadios, como podem também ser doentios, né? Isso vai depender das nossas emoções e sentimentos. E assim, por ação da lei de atração e reciprocidade, cada um atrai para si aquilo que lhe é semelhante, né? Vai atrair para si mesmo, né? E continuadamente, e em todas as partes, em virtude dessa sintonia desses pensamentos, outros igualmente vigorosos, ficando dessa forma unido com os da mesma sintonia em todo o universo, né? Então, dos pensamentos edificantes e positivos, o que vai resultar daí? Ajuda espiritual, vai chegar para a gente ajuda, auxílio, bons espíritos vão estar do nosso lado. Agora, medo, sentimentos negativos não vão ter acesso ao coração daqueles, tá? Que já controlam suas emoções. Medo e sentimentos negativos para aquele que já controla, que tem os pensamentos positivos, isso aí já não vai influenciar negativamente essa pessoa, tá? Agora, aquelas pessoas que sentem medo, que têm sentimento negativo, que têm aqueles sentimentos, ideias destrutivas, mesquinhas, pessimistas, né? Esses daí, o que vão atrair para si? Né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Então, eles vão acabar se deixando influenciar por energias ruins, tá? Porque não estão sabendo usar bem o seu livre-arbítrio. Na verdade, é tudo uma questão de sintonia, né? Agora, se nós realmente soubermos nos equilibrar, a gente sabe que somos passíveis de erro, a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir se manter equilibrado o dia inteiro, todos os dias, é muito difícil, né? Mas aqueles que já têm o conhecimento
tá? Já entende isso, o que vai acontecer? A gente vai procurar se equilibrar sempre. Vai acontecer uma situação difícil, me deixou nervosa, eu estou desequilibrada, vem pensamento ruim, mas espera aí. Eu já tenho capacidade de perceber isso. Eu já tenho capacidade de discernir. Espera aí, calma, Iná. Se equilibra. Não é por aí. Fica calma. Muda a sintonia. A gente já tem condição disso, para fazer isso, né? Então, que a gente realmente faça. Isso vai ser benéfico para nós, né? Para cada um de nós. E, na verdade, tem um campo ao nosso redor, né? De energias positivas ou não. Então, se a gente estiver emitindo energias positivas, com certeza as pessoas que estarão ao nosso lado também vão receber essa sintonia boa, essa energia boa, né? Então, a gente tem que estar muito vigilante, né? Então, pensamentos bons, positivos, edificam, né? Como eu disse, vão atrair os semelhantes, né? O valor, as coisas de valor espiritual, né? Vai o quê? Forjar fortaleza, tá? E afastar o medo, afastar a debilidade, né? Então, um homem de fé, ele, na verdade, vai enfrentar as dificuldades da vida, porque dificuldade vem para todo mundo, né? Ele vai enfrentar as adversidades do mundo, mas com coragem, com confiança, né? Agora, o homem sem fé, como consequência dessa falta de fé, ele pode se tornar uma pessoa deprimida, pode se tornar uma pessoa paralisada pelo medo. O medo acaba com a pessoa, é um sentimento muito ruim, né? Bom, então é necessário realmente a gente saber usar nosso livre-arbítrio, manter a nossa cabeça ocupada com coisas boas, trabalharmos no bem. Vamos ler diariamente? Ah, não tenho tempo para ler. Gente, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abre, assim, ao acaso, um parágrafo que leia, né? É um canal de luz, é um fortalecimento interior. Isso faz muito bem para nós, né? Então, no interior de cada um de nós reside a causa de tudo, né? Que pode acontecer para nós, né? Então, cada qual tem em sua mão aqui a possibilidade de determinar alguma coisa que venha à frente. Nós podemos, né? Chico até dizia isso, a gente não pode mudar o passado, o presente a gente faz, né? Mas o futuro também a gente pode. Ah, mas o futuro não chegou, mas a gente planta e a gente colhe, né? Então, todas as coisas do universo material e visível têm a sua origem nos pensamentos, né? Na verdade, é o mundo das causas, né? Por que é o mundo das causas? Porque, na verdade, a gente primeiro pensa, né? E depois a gente vai executar aquilo que a gente pensa, né? Então, a natureza do defeito depende da natureza da causa, né? O que uma pessoa vive no seu mundo interior, dos pensamentos, é o que vai realizar, né? No seu mundo material, né? Ela deseja uma coisa, ela vai procurar realizar aquilo que ela deseja, né? Então, a gente tem que procurar desejar o bem, sempre, né? Então, o conhecimento dessa verdade, né, vai nos libertar, liberta a humanidade. Na verdade, liberta a humanidade que do medo, do desespero, da falta de fé, porque a gente vai plantar o bem e a gente vai colher o bem, né? E o destino da humanidade é qual? É o bem, é a felicidade, né? Nós estamos às portas aí da regeneração, e esse processo já iniciou, né? Então, é isso que vai resultar para nós: saúde, vigor, paz interior, abundância na nossa vida, né? Então, é inato, né, em toda criatura, o desejo de quê? Que seja melhor para nós. A gente deseja ser feliz, né? Isso está em nós, né? Isso é um princípio, porque nós somos centelhas divinas, né? O reino de Deus está aqui dentro de nós, não está? Então, isso aqui está inato. Então, esse caminho, mesmo que muitos parem, ninguém retrocede, pode estagnar. Mas o caminho de todos é esse, a busca do melhor,
a busca de sentimentos mais elevados, e isso nos empurra para frente, né? Porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Então, a gente vai caminhando, mesmo que seja lento, a gente vai caminhando em direção a essa felicidade mas a felicidade não é desse mundo. Não é do mundo de provas e expiações, mas o planeta Terra também ele vai evoluir, ele vai passar por todos os ciclos e vai chegar a um planeta puro, onde vai ter felicidade. Então, um dia vai ter felicidade, sim, tá? Então, devemos estar sempre abertos para receber as dádivas que o Pai nos manda sempre. A enxertia divina. Está entendendo agora a enxertia divina? Né? São todas as situações que o Pai nos dá, nos oferece para o nosso crescimento espiritual. Né? Virgílio disse o seguinte: os que creem que podem, esses realmente podem. Né? Então, na verdade, é uma questão de confiança. E a confiança depositada no Pai, que tudo que chega até nós é para o nosso bem, inclusive as tribulações. São elas que nos fazem refletir em relação às nossas atitudes. É um aprendizado que, na verdade, a gente precisa. Né? Então, tomando essa postura, né, fazendo coisas corretas, vamos atrair para nós outras forças do mundo exterior, né, com auxílio de outros pensamentos da mesma natureza. E isso, para nós, significa o quê? Fortalecimento. Então, em nossa vida diária, necessitamos de quê? De fé, né? Eficácia no bem, fé em Deus, fé em nós mesmos. Tá? E quando, às vezes, nos pareça que falha essa fé e as coisas para a gente aparecem um pouco mais difíceis, vamos lembrar que não estamos sozinhos. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus no barco, né? Aquela tempestade, e ele estava dormindo. E os discípulos lá nervosos, né? Bastou Jesus acordar, né? Acalmou tudo, ficou em paz. Vamos confiar em Jesus, não estamos sozinhos, né? E como dizia o profeta Isaías, manter-se-á em perfeita paz aquele que em Deus põe o pensamento. Então, vamos botar o nosso pensamento sempre em Deus, né? Então, não tem nada mais firme, mais seguro do que Deus na vida da gente, né? E Paulo nos diz que conhecemos o amor de Deus e estamos conscientes de que cada experiência humana faz parte do grande projeto divino. Palavras de Paulo. Fazemos parte do grande projeto divino. Então, tudo contribui para a realização desse projeto. Os sofrimentos, as perseguições, os fracassos, as fraquezas pessoais, mas, sobretudo, a ação do Espírito de Deus no coração das pessoas que o acolhem. Né? Então, de nossa parte, devemos responder ativamente a esse amor com o nosso amor, né? Confiando ao Pai em cada necessidade e mostrando da nossa parte, mostrando a Ele a nossa confiança, a nossa esperança. E esperança de um mundo melhor, né? De uma terra regenerada, que Ele já preparou desde o início para nós, né? Então, a gente pode confiar. E tem mais, Ele conta com a nossa participação. Ele conta com a nossa participação para que essa mudança ocorra. Né? Na parábola das 10 virgens, o noivo estava para chegar, as 10 virgens esperando. Mas qual era a condição para que elas participassem das bodas? Elas tinham que ter as suas lamparinas acesas, as luzes acesas. Bem significativo. Então, só a porta só se abriria para aquelas virgens entrarem para bodas se as suas luzes estivessem acesas. Essa é a condição. 5 estavam preparadas, 5 tinham as suas luzes acesas e elas entraram para participar das bodas. Né? Elas estavam preparadas, né? As outras 5 não. Então, vamos participar das bodas? Esse mundo de regeneração já está chegando. Então, nós temos que nos preparar, né? Então, a gente tem que acreditar que cada fato que nos acontece é uma mensagem onde Deus expressa seu amor por nós.
O acaso não existe, né? Daí a mensagem de Emmanuel, uma palestra que nós ouvimos, né? Um livro que a gente lê, um livro edificante, um papo saudável. Quantas vezes a gente aprende, a gente tá conversando com uma pessoa, né? Vem um assunto que a gente desconhece, um assunto bom, edificante, né? Então, tudo nos favorece para o nosso crescimento, tá? Lembrando que Deus está no comando de tudo, né? Então, a gente vê como a vida, né? Que pode nos parecer, assim, num momento, assim, um caos, né? Muito confuso, né? A gente fica até estarrecido com as coisas que a gente vê e tal, mas a realidade, no fundo, ela é diferente, né? Porque existe um plano de Deus e ele é maravilhoso para todos nós. E Deus vai tecendo isso, com base na nossa fé, no nosso esforço de melhora espiritual. Então, parece um caos, mas no fundo não é. Aquilo que nos parece que está tudo errado, a gente pensa assim por causa das nossas limitações. A gente não consegue ver além da nossa visão limitada. Mas está tudo dentro dos conformes. As coisas que estão acontecendo precisam acontecer, mas tudo vai ser ajeitado no final. Isso tudo é passageiro, né? Então a gente tem que ficar realmente confiante, nos entregar esse amor divino, né? E tanto nas coisas pequenas como nas coisas grandes, né? Então, se a gente souber confiar, nos confiar ao amor de Deus, nas circunstâncias normais, com certeza ele vai nos dar força para a gente seguir caminhos, às vezes, mais difíceis, né? Porque os caminhos difíceis eles vêm. Então, ele vai nos dar força para que a gente consiga vencer esses obstáculos, porque são testes da vida da gente, que a gente precisa ir vencendo aos pouquinhos, né? Então, a gente vê, né, que esse abandono nosso, né, nos abandonar a Deus, quer dizer, nos entregar a Deus, melhor falando, né, na verdade, uma fonte de luz para todos nós. Fonte de luz. E ela ilumina nosso caminho, né? E a gente, seguindo essa luz, a gente vai para o caminho correto, né? Então, a gente tem que reconhecer, né, que tudo vem da vontade do Pai e que tudo está no equilíbrio do universo, né? E tudo está dentro de uma harmonia e equilíbrio divino. Isso a gente pode ter essa certeza, né? Então, quando a gente reconhece que acima da nossa fé e confiança está a vontade do Pai, né? E que ela zela por nós, vamos estar sempre harmonizados com as leis divinas, né? Jesus, no jardim de Getsemane, né? Lembra, naquele momento de aflição dele, ele pedia para os 3 amigos que o acompanharam, vigiar e orar, eu vou ali orar. E teve um momento que ele falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, porém faça-se a sua vontade, não a minha, né? O que essa atitude, que essas palavras de Jesus quiseram falar? Ele demonstrou uma confiança plena, total, para uma comunhão com Deus, né? Não faça a minha vontade, mas sim a sua. Então, nós vamos nos encaminhar a esse reconhecimento, né? De que todas as coisas cooperam juntas para que o bem aconteça nas nossas vidas. Palavra de Paulo. Todas as coisas cooperam, né, juntas para que o bem aconteça nas vidas da gente. Para que a enxertia aconteça de forma que possamos aproveitar dessas benesses que vêm de Deus para nós, né? Então, compreendemos que viver em harmonia, né, com as leis divinas é realmente garantir a nossa felicidade, né? E a paz hoje e amanhã, né? E a gente, assim, dessa forma, vai afastar, né, do nosso caminho, que é as angústias, né? Os medos que podem vir, né? A gente sabe que, como eu falei ainda há pouco, as situações vêm e às vezes a gente vacila, mas a gente tem que estar sempre forte, né? Sempre com firmeza. A nossa fé tem que ser firme, né? E Jesus disse, credes em Deus, crede também em mim, né?
Então, por que a gente vai temer? Por que a gente vai ter medo das tribulações? Se Jesus está no leme, a gente sabe disso, Jesus está no leme, né? Jesus está ali firme com a gente. Mas a gente precisa fazer o que ele ensinou, vigiar e orar, né? Então, à medida que vamos progredindo pela nossa modificação interior, né, vamos deixar aflorar as leis que já trazemos em nós. São as leis divinas, né? Como eu disse ainda há pouco, né? Eu citei a questão do Livro dos Espíritos, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. A gente tem que deixar aflorar, né? Vamos lembrar, né? E elas vêm até nós durante a história da humanidade, né? A gente vê que vieram as revelações nos mostrando isso. Essas revelações, está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Foi citado por Kardec, 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? Então, essas revelações são o quê? São os enxertos divinos que vêm até nós. São ideias engrandecedoras que nos fortalecem para que a gente cumpra a nossa meta, que é a nossa evolução espiritual, né? Então, a gente sabe que essas revelações, né, vieram até nós para nos ajudar, né? Foram aos pouquinhos. Primeiro Moisés, trazendo aqui a tábua da lei, né? Os 10 mandamentos, né? Jesus, com seu código de amor, tantos ensinamentos que ele nos deixou, está aqui até hoje no nosso coração, né? E vem o Espiritismo, né? Quantos ensinamentos, quantas revelações, quanta riqueza, né? Para nos ajudar na nossa caminhada, né? Então, a gente vê que a ajuda vem sempre, é enxertia divina, né? Então, a ajuda vem para nós, sempre, independente de qualquer coisa, Deus está sempre cuidando dos seus filhos, religiosos ou não, ateus, enfim, né? Ninguém está sozinho, né? São todos da sua criação. E a gente pode dizer, com certeza, a natureza também, os animais, somos todos criação de Deus, então a gente não está sozinho, né? Então, o princípio inteligente a gente vê que também progrediu, né? Ele passou por todos os reinos da natureza até atingir uma evolução tal que se individualizou, né? Você vê, às vezes a pessoa fica até com dificuldade de entender, mas como passar por todos os reinos? Lá passou por reino mineral e está evoluindo. Passa milhares de anos, a gente não entende, está fora da nossa capacidade, mas um dia a gente vai entender. Mas tudo evolui, né? Então, nem sempre dizemos sim à ajuda que chega até nós. Como falei ainda há pouco, Emmanuel falou, né? Nem sempre estamos receptivos, né? Mas a gente tem que combater essa dose de incredulidade que às vezes passa pela nossa cabeça, né? A gente tem que combater isso, né? E a gente tem ainda muitas imperfeições a vencer, então uma das coisas que a gente tem que vencer é o quê? O egoísmo, o orgulho. Eles que não nos deixam avançar mais, né? A gente está aqui à beira da regeneração, mas como que a gente ainda tem que vencer tanta coisa, né? Mas vamos vencer, né? Então, o orgulhoso, por exemplo, tem envolto em sentimentos negativos. Ele não tem humildade, né? Pensa que não precisa de ninguém. Vamos imaginar uma pessoa incrédula numa sala de passes. Para que ela vai entrar numa sala de passes se a sua fé é vacilante, né? Como que ela vai assimilar os fluidos benéficos que são passados ali se a sua fé é vacilante? A fé, ela é uma força atrativa, né? E se a pessoa não tem fé, se ela é orgulhosa, se ela é egoísta, né? Ela, na verdade, vai se colocar, né, numa posição contrária, ela vai se opor àquela corrente fluídica, né? Vai ter uma força contrária, repulsiva, vai paralisar a ação, né? Então, é isso que acontece. A enxertia divina vem, mas a gente tem que estar receptivo. São as situações que vêm para nos ajudar, mas nós temos que estar receptivos,
Então, quando as bênçãos do alto chegam para nós, a gente tem que estar preparado, né? E a gente vai continuar, porque na nossa luta construtiva, né, com confiança, para que essas dádivas cheguem até nós sem obstáculos. A gente que cria o obstáculo. As coisas boas vêm e a gente que cria os obstáculos. Então, a gente tem que vencer isso, né? Então, a gente vê em muitas situações, lá, ocasiões, nas narrativas dos evangelhos, né, que Jesus exaltava o quê? A fé. Ele sempre procurava levar a criatura a explorar os seus potenciais íntimos, benefícios de si mesmo, né? Então, ele mostrava, né, em algumas situações, a pessoa se curava, ele falava, a tua fé te curou, né? Então, ele demonstrava assim, né, quanto que é importante a fé na vida da gente, né? E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele não desiste de nós, né? Nós somos seres imperfeitos, né? Mas fomos criados para sermos. Nós vamos chegar a espírito puro, né? Um dia a gente vai chegar lá. A caminhada é muito longa, mas nós vamos chegar lá, né? Lembrando de uma frase de Jesus, né, afirmando que nenhuma ovelha do Pai vai se perder. Nenhuma. Então, Deus cuida sempre de nós. Se algumas ovelhas pudessem se perder, né? Então, Deus não estaria cuidando de todos? E Jesus afirmou, Deus cuida de todos, nenhuma vai se perder. Então, ninguém está fora da misericórdia do Pai, ninguém está desamparado, né? E o Espiritismo vem e confirma, né, o mesmo ensinamento deixado por Jesus. Deus nos criou a todos e não há um bom pai que abandone seus filhos, né? Independente da ingratidão deles, que nós somos ingratos, mas Deus não abre mão de nós, né? Então, a gente precisa refletir bem, né? Porque a gente pode, até por nossa limitação, né, optar, né, pelas coisas que não são espirituais, que a maioria das pessoas fazem isso, né? E é uma opção muito errada. O nosso livre-arbítrio deve ser levado para quê? Nós já estamos nesse processo de entendimento. Então, vamos valorizar as coisas espirituais. Cada ação nossa, a gente tem que espiritualizar a nossa ação. Ah, mas nós vivemos no mundo, vamos viver no mundo, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos tentar ser feliz. Eu quero ter uma vida cômoda, com certeza, porque não é lei do progresso. Mas temos que saber valorizar as coisas espirituais. O que nós vamos priorizar, né? Então, a gente procura sempre melhorar, não só no campo material, principalmente no campo espiritual, porque essa é a nossa meta. A gente não vai levar a nada, né? E a gente tem que saber pedir. A gente tem que também saber pedir, né? As coisas, a gente quer tanta coisa e a gente sabe pedir. A gente tem que saber pedir as coisas necessárias para o nosso crescimento. André Luiz fala assim, não basta pedirmos sem os méritos do trabalho pessoal, porque ninguém transforma as mãos implorantes em chaves para abrir as portas dos celeiros espirituais. Né? O que isso quer dizer? O que André Luiz quis dizer? Que a gente tem que fazer por merecer. A gente tem que fazer a nossa parte, obras no bem. Né? Se a gente não tiver méritos, o que a gente, né? A gente não consegue nada, né? Então, como a gente deseja e precisa ser ajudado, e a ajuda vem, da mesma forma a gente tem que ajudar. É isso que Deus espera de nós. Nós somos as mãos de Deus aqui na Terra, nós somos seus filhos. Como que uma pessoa que está necessitada vai receber ajuda? Através de nós, né? E uma das bandeiras do Espiritismo é essa, a caridade, sem caridade não há salvação, né? Jesus, numa mensagem que nos deixou sobre caridade, ele foi bem claro, quando ele disse, vinde benditos do meu Pai, possui o reino que já está preparado para vós desde o início dos tempos. Porque quando tive fome, me deste de comer, porque quando tive sede, me deste de beber. Está bem clara essa mensagem de Jesus. Vem possuir o reino que já está preparado. Então, o reino já está preparado para nós desde que a gente foi criado. Simples e ignorante.
Possui o reino que está preparado desde o início dos tempos, desde que a gente foi criado. Já está preparado. Por quê? Vem receber. Por quê? Quando tive fome, me deste comer. Quando tive sede, me deste de beber. Então, está bem claro aí que nós precisamos nos doar. É fazer o bem. Está muito claro. Essa mensagem de Jesus está muito clara. Tá? Então, a gente, da nossa parte, a gente realmente, ao pedir, né, que eu disse, tem que saber pedir, né? Porque, na verdade, é um ato de humildade, reconhecimento que Deus é o nosso Pai. Mas que, acima das nossas vontades, a gente tem que lembrar que a vontade do Pai é mais sábia e misericordiosa. Ele sabe o que é o melhor para nós, né? Mas Jesus disse assim: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Agora tem gente que interpreta que eu vou pedir qualquer coisa e a gente vai receber. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Segue, então, que tudo que a gente pede, a gente vai receber. Aí, quando não recebe, aí começa a falar besteira, né? Agora, Kardec fala o seguinte: fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não cede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Então, não é assim, não. Então, as pessoas pensam, vou pedir porque Jesus disse. Olha lá. E Kardec continua, o que Deus lhe concederá, se dirige a ele com confiança, é coragem, paciência e resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade com a ajuda das boas ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando assim o mérito. Olha só, que Deus vai nos conceder confiança, coragem, paciência e resignação. A gente vai estar fortalecido espiritualmente, né? Então, a gente tem que raciocinar, né? Então, o nosso trabalho, na verdade, é fundamental, né, para a nossa vida, nesse nosso processo de evolução, nesse trabalho do bem, né? Ele faz parte da lei divina. Então, Deus nos criou, tá? Para isso, para o nosso progresso. Então, a gente faz a nossa parte, né? Então, Deus possibilita para todos nós os meios para esse caminho, mas para que a gente caminhe dentro de princípios éticos e morais, né? Ele nos dá esses bens, né, que são indispensáveis à nossa sobrevivência. Está tudo na nossa mão, a gente tem que saber ver, a gente saber olhar, que tem. Jesus falou, vigiai e orai. Em Marcos está, olhai, vigiai e orai. Esse olhar, ele é um olhar, não é um olhar da gente, né, material, é um olhar profundo, transcendental. Olhar não só para nós mesmos, mas olhar para o nosso próximo. Esse olhar é um olhar de compaixão, de amor, né? Então, quando a gente estiver realmente sintonizado com todos os postulados divinos, né? Cada vez mais a gente vai perceber essa atenção de Deus em nossas vidas. Ela é constante, né? Só que aqueles que não estão, né, vivendo segundo esse princípio de fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós, né? E não vão perceber a mão de Deus. Só vão perceber aqueles que realmente estiverem sintonizados. Essa misericórdia chega para todos, independente de a pessoa estar errada, se a pessoa está certa. São todos filhos de Deus. É a oportunidade de estar aqui encarnada para o nosso crescimento, nosso despertamento. Então, ela vem. Mas vamos perceber, vamos olhar para isso, né? Então, a ajuda divina, ela ocorre sempre. Deus quer que todas as suas criaturas cheguem à perfeição relativa. E todos nós vamos chegar sim, né? A gente tem a certeza que Deus é por todos nós, né? E Ele espera que nós estejamos sempre com Ele.
Ele está conosco, ele está aqui dentro, mas ele espera que nós estejamos com ele em pensamento e sentimentos, hoje e sempre. Vamos fazer ou não? Depende de nós, né? E Jesus traça para todos nós, traçou, nos deixou esse roteiro, né? De alegria, de coragem, de esperança, tá? E isso vai resultar, isso já existe em nós, a gente tem que trabalhar isso. Vai ser o resultado da nossa transformação íntima, daquele que conhece o Evangelho e pratica, né? É convicção, né, de que a gente tem, de que o reino de Deus realmente está em nós. Isso é a promessa que Jesus nos deixou, mas nós precisamos praticar. Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que não fazeis o que eu digo? Se me amais, segue meus mandamentos. Está ali claro. Então, a mensagem veio para nós há 2000 anos. A enxertia divina vem lá, e não é só com Moisés, Jesus, Espiritismo, não. Os prepostos, quantos vieram trabalhando a terra para que. Porque outro dia eu ouvi um absurdo. Uma pessoa, ela é evangélica, então eles são mais assim, radicais nos pensamentos. Ela disse que só cristão acredita em Deus. Não, como assim só cristão acredita em Deus? Ah, não, o resto só acredita no sol. E que isso? Isso é coisa de índio, sei lá, que, né, a civilização indígena acredita em Tupã, ou só. Porque, por exemplo, os muçulmanos acreditam em Alá. Não é o nome de Deus, Alá, mas Alá para eles é Deus. E assim como outras religiões, gente, não é só cristão. Então, as pessoas são muito limitadas, não é por aí, tem que abrir a nossa mente para que a enxertia aconteça na vida da gente. E como eu estou falando agora, sempre houve os prepostos de Jesus. Quantos vieram antes preparando a terra? Na época de Jesus, quantos vieram depois? E quantos virão? Para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. E isso é enxertia divina. Agora, nós precisamos estar preparados para isso, para receber, sermos receptivos para que o bem aconteça na nossa vida, para que a gente possa crescer espiritualmente. Essa ajuda vem para isso, é um despertamento diário para todos nós, né? Então, é esse assunto que eu queria deixar, enxertia divina, né? Que Emmanuel e Paulo nos ensinou, para que a gente realmente possa crescer, né? Então, muita paz, que Jesus nos abençoe.